a radiestesia é sensibilidade à energia da pessoa. Então, vamos supor, é muito interessante isso daí, porque a pessoa ela tem uma frequência em que ela vibra. Vamos supor que a nossa frequência é de 7 Hz até 17 Hz. O que acontece? Quando essa pessoa está começando a fazer isso que a Luciana está falando, tudo isso vai fazendo com que a energia da pessoa vai diminuindo, diminuindo. E você não pode deixar ultrapassar a energia abaixo de 7 Hz. Por quê? Porque isso daí é um assunto até mais delicado, depois a gente pode aprofundar, porque eles falam que quando você cai muito a sua vibração, a sua energia, você acaba é como se você tivesse totalmente sem luz, apagado, e aí as forças malignas lá, ela acaba acoplando em você. E aí é pior, por quê? Porque fica muito mais difícil de você sair. Ao contrário, também acontece. Quando você vibra no amor, na compaixão, no perdão, todos esses sentimentos fazem o quê? A vibração elevar. Então, vamos supor que essa pessoa que está querendo arrumar um emprego não consegue estar nesse ambiente aí, né, tóxico. Essa pessoa pode trabalhar a energia dela, como? Vibrando mais no amor e tal. Às vezes a pessoa acha que o amor é aquele amor assim, olha, eu tenho amor pela minha mãe, pelo meu irmão. Não, é um amor muito maior que isso. É o amor incondicional que, inclusive, Cristo, né, veio aqui e tentou ensinar isso pra gente. Quando você vibra nessas emoções, então, tudo... Por isso que você está falando, cuide do seu ecossistema. Então, o principal é focar em você. Quando você entra para conhecer o seu verdadeiro, a gente chama, na física quântica, chama centelha divina. Então, assim, a gente trabalhando esse interior, a gente consegue se livrar, limpar esse ambiente tóxico. Então, assim, a pessoa não tem que focar em mudar a pessoa que está ali, ela tem que mudar ela mesma, e quando ela alcança uma mudança significativa, naturalmente o ambiente dela também vai alterando, você vai vendo os resultados. Então, na radiestesia, no curso que a gente faz, tem toda uma técnica para a gente fazer isso, a gente trabalhar a pessoa. E você precisa de ver como é legal ver as pessoas contando, como que vai mudando o ambiente em que ela está, de mudar a pessoa. O que você falou já é eu acho que a melhor dica, a pessoa investir nela, né? É Porque assim, eu sempre imagino nela, que quando você fala sempre. assim, ela cuidando da sua própria energia, ela meio que não vai se abalar, né? E não vai sair da frequência dela. E aí, mesmo que ela esteja no ambiente tóxico, ela vai se manter, né? Eu acho que Sim. isso é o melhor que a pessoa pode fazer, mas é o mais difícil também, eu acho. Porque, por exemplo, é muito mais fácil eu doar uma roupa para não ficar parada lá do que me melhorar. Porque tem muitos detalhes que fazem diferença no final, né? E eu acho que quanto mais você se preocupar em detalhes, mais você fica na frequência certa, que é o que a gente faz para atrair o que a gente quer, né? Que o universo vai te dar o que você quer se você estiver na frequência do que você quer e não ficar saindo. É como o Hélio fala, que a gente é como se a gente fosse antena, né? Então, por exemplo, se a gente está emanando uma energia positiva, vai voltar energia positiva. Agora, vamos supor que a pessoa fica lá, meu Deus, mas eu estou num ambiente tóxico, eu não consigo sair desse ambiente. Primeiro que você já está vibrando na escassez. Porque você está colocando culpa em outra pessoa. E não adianta, Sérgio, depois que a gente vai fazendo esse estudo, que a gente vai aprendendo, é a gente com a gente mesmo. Nós Isso é fazemos um um tópico ambiente legal para a gente funcionar. falar, viu? Isso é uma coisa boa para a gente Ah, falar. Isso é uma coisa boa para a gente falar. sim, Você sim. é responsável por 100% das coisas que acontecem com você. Não adianta terceirizar. É um choque, né? Principalmente para quem tem É. uma vida não muito boa. Mas como assim? Minha vida é ruim e a culpa é toda minha? Aí a gente fala, Aham. é sua. A primeira Ah, coisa é você não se vitimizar, né? Você não se sentir vítima exatamente. da situação. Tudo é culpa sua. Você lembra dos 4 compromissos? É isso, né? Sim, sim. Você cria. Em qualquer Exatamente. situação. Eu Exato. repito muito a frase que é assim, ó. Você cria 100% da sua realidade baseada no que você acredita. Porque tudo que acontece sou eu. Muitas vezes as pessoas têm mania de colocar culpa em outras pessoas, terceirizar o problema. Ah, é aquela pessoa. Não. Você, a partir do momento que você muda, você toma as atitudes certas, você recebe, porque é aquela coisa da antena. Você emanou prosperidade, você emanou felicidade,
vai voltar para você. Amor, voltou. Agora, começou a cair a frequência. Ai, coitado, se vitimizou, isso daí já é escassez. Escassez volta escassez. É por isso que eu estou batendo na tecla muito de se manter na frequência. Porque se você está na Exatamente. frequência da escassez, entendeu? Você vai atrair escassez. Exato. Se você viver na abundância, você vai atrair abundância. Então, se você acredita que é fácil ganhar dinheiro, se você acredita de verdade, vai ser fácil ganhar dinheiro. Sim, mas porque tudo você... assim. exatamente. Só que não adianta também Só que fazer, não, também... agora... Tá bom, então, eu vou acreditar que eu ganho dinheiro, que eu sou rico. Se você falar isso de alguém, você não está acreditando de verdade. Você tem que acreditar de verdade para você emanar a frequência do que você está acreditando. Mas muitas crenças que a gente tem, a gente aprende desde criança, até mesmo numa oração, nós aprendemos muito a pedir. E eu acho muito importante a gente entender como fazer, porque a gente precisa de agradecer o que a gente quer, como se a gente já tivesse. Isso é o segredo da oração. Então, quando a gente passar isso para os nossos filhos, a maneira de orar, sem pedir, ai meu Deus, eu quero isso, eu quero casa, carro, apartamento. Isso não existe. Então, quanto mais você pede, mais você tem carência. Você pede e aí você emana carência. Quando você agradece, você emana a gratidão, a alegria e outra coisa muito importante, é o sentimento. Quando você se vê com aquele objeto já de desejo, aquele sonho realizado, e bota a sua energia com sentimento, com alegria, como se você já tivesse conquistado, é aí que um dia isso vai acontecer com certeza. E ter fé, porque a gente vai criar o que a gente quer. A gente cria na nossa mente o nosso desejo. Então, tudo que acontece na vida, alguém já pensou. Então, para isso existir, alguém pensou nisso, criou um controle e isso nasceu. Então, alguém criou algo e depois, com o tempo, aparece essa criação. Mas alguém pensou sobre isso. Então, esse pensamento positivo que eu sempre bato na tecla. Isso que a Lu falou, ela explica mais tecnicamente o que o pessoal fala de para você ter algo mais, você tem que ser grato pelo que você tem. É a gratidão. A gratidão, quando você vibrar na gratidão, você vai ter o que você quer. Ponto. Porque você vai estar vibrando na frequência certa. Vibrou na frequência de eu quero, vai ficar querendo o resto da vida. Vai ficar na frequência do eu quero. Sérgio, inclusive, quando a primeira vez que eu tive contato com segredo, eu achava muito difícil, porque o jeito que eles explicam, eles falam, você pensa e você cria. Não é assim. Você primeiro, você pensa, mas se você não sentir com o coração, não vibrar, não ter exatamente o que você quer aqui, ó, é aqui, traz para cá, né? E aí, a partir do momento que você quer com todo o seu coração, mente primeiro, depois coração, aí você cocria. Então, mas como você faz isso se você tem várias crenças limitantes? Às vezes você, quando na infância teve vários problemas que te bloqueou. Então, tudo isso, hoje em dia, nós temos radiestesia, tem várias técnicas que as pessoas ajudam a gente a limpar, porque tem gente eu que... só gostaria de falar, só complementar o que você está falando sobre a gente criar, o mais importante é a gente tirar a ansiedade dessa criação. Então, é o soltar. É o soltar, né, Lu? Que é o mais difícil. É você ter a fé naquilo que você criou, você ter a certeza que você vai obter o que você criou e esquecer, soltar para o universo. Soltar é muito importante. Solta. Pensa que você quer um carro. Eu quero uma BMW na garagem. Se você toda hora for na garagem e olhar se o carro está lá, você já não está acreditando. Então, aí, solta. Pensa e solta que esse dia vai chegar e você vai estar com a BMW na garagem. Sem botar ansiedade, sem botar pressão. Essa do soltar foi uma questão que foi o que mais eu tive dificuldade de entender o que o Hélio fala, porque soltar é muito difícil, né? Mas o que eu aprendi com essa questão de soltar?
Na física quântica, a gente aprende que o campo no celular, eu estou enxergando o celular, mas na verdade são vários átomos por aí espalhados e eu focando, a coisa acontece. O que acontece com essa questão do soltar? Quando eu estou, por exemplo, ansiosa, eu quero o carro, mas será que eu vou ter o carro? O que acontece? Você está concentrando na questão de você não ter, então isso vai acontecer. O que é soltar? Olha, eu quero uma casa, eu quero desse jeito. Eu vou deixar para que isso aconteça no momento certo, o momento que o universo acredita que eu estou preparada para receber aquilo. Então você tem que pedir e esquecer que isso vai chegar e chega. Então é bem isso. Você não tem que querer o seu ego. Tem essa explicação do ego. O ego não pode estar maior do que o que vai acontecer. Então, se você é merecedor, se você está trabalhando a sua energia para você ser uma pessoa próspera, tudo, você vai acreditar que o universo vai te dar. Só que vai ser no momento em que o universo acredita que você está preparado para receber. Então, quando você tira o foco disso, o soltar é isso. Tipo assim, eu quero e eu vou deixar ali. Vai acontecer. Pronto. Não duvidei. Por exemplo, eu quero uma casa desse jeito. Vamos supor que Sim. essa casa seja muito acima do seu poder aquisitivo atual. Ou seja, é uma frequência muito Certo. mais alta. Traduzindo, é uma frequência muito mais alta do que você está hoje. Sim. Então, a mudança sempre vai Certo. ser você. O universo vai te dar meios para subir a sua frequência. E o dia que a sua frequência estiver condizente com aquela casa, Exato. você vai ter. Exato. O exemplo que eu dei esse dia foi assim, ó. A Sandy está solteira, eu vou lá querer ficar com a Sandy. Pô, imagina a frequência altíssima que é a Sandy. Muito mais alta que eu. Tudo bem. Só que imagina, eu posso chegar nessa frequência pensando muita coisa boa, mas eu não vou conseguir me manter no tempo necessário. Para mim vai ser um esforço muito grande me manter no tempo necessário para conseguir. Entendeu? Então, não é que eu não consiga, mas eu vou ter que evoluir muito. Eu vou ter que. Quando a gente fala para a pessoa assim, ó, você é responsável 100% da sua realidade baseado no que você acredita. Muita gente acha isso absurdo, acha isso negativo. Eu encarei como um poder grandiosíssimo. Então, assim, eu tenho o poder de fazer o que eu quiser na minha vida. Se eu sou responsável, então bom, então tá na minha mão. Agora eu tenho que aprender as leis do universo, como fazer para fazer. Né? Então, ou seja, todo mundo tem o poder, só que não sabe como fazer. Então, é isso que a gente estuda. E tem gente, por exemplo, no início, por exemplo, foi uma das coisas que mais me afetou quando eu comecei a entrar nesse processo de espiritualidade, assim, que eu entrei em contato com o Hélio Couto, era justamente pensar, poxa vida, quer dizer que eu criei a realidade que eu tenho, que a gente, quando está numa realidade que a gente não queria, a gente não quer, de jeito nenhum, dar o braço a torcer de que a gente é responsável por isso. Então, de certa forma, também, inconscientemente, eu ocupava o mundo, entendeu? Então, muitas pessoas fazem as coisas e não têm consciência. Ela acha que ela está fazendo certo, mas o subconsciente... Tem aquele lance do... Você já viu? Do iceberg, que a pontinha do iceberg é o nosso consciente. E toda atitude que você faz, só 5% dela tá aqui, ó, no consciente. O todo, 95% de toda a sua atitude é o subconsciente. E você não tem controle do subconsciente. Então, vamos supor, a pessoa quer emagrecer, ela quer fazer uma dieta, e aí ela fala, vou começar uma dieta agora. Só que, quando ela era pequena, ela caía, machucava, a mãe dela falava assim, olha, vem cá, vou te dar um docinho aqui. Então, o doce, na cabeça dela, lá no inconsciente dela, é como se fosse um prêmio por alguma coisa. E aí ela começa a fazer uma dieta, ela tá triste, o que é que ela vai fazer? Ela vai se auto-sabotar. Ela vai falar, olha, quer saber? Eu vou começar um pedacinho desse doce aqui, depois eu começo de novo. E ela vai fazer isso a vida inteira. Por quê? Porque o subconsciente dela tá lá, impregnado nela, que ela não vai conseguir. Ela não acredita que ela vai conseguir. Só que não está aqui no consciente, está no subconsciente. E aí é onde entra todas essas técnicas que a gente tem para poder limpar. Você tem que limpar todas essas informações que estão no subconsciente. Uma das coisas que eu fazia era 24 horas por dia você vigiar seu pensamento. Eu achava que eu era uma pessoa totalmente otimista. Quando eu fiz isso, eu fiquei chocada. Eu descobri que 90% de tudo que passava na minha cabeça
era autodestrutiva, era derrotista, entendeu? Então, tipo assim, não vou conseguir fazer. No entanto, eu sabendo que as pessoas, a sociedade cobrava de mim uma certa atitude, aí na hora de ter atitude, eu fazia diferente, mas o meu pensamento, a origem de tudo, era que eu não conseguia. Então, o que que acontece? Eu percebi que se eu não vigiasse meu pensamento e não trocasse por um pensamento positivo naquele momento, eu iria ficar nessa a vida inteira. Então, assim, ó, muito difícil, Lu, esse exercício que a gente faz de vigiar o pensamento da gente, porque no início a gente acha que a gente é otimista. Um exercício muito simples que Por você favor. sabe realmente o que Aham. te faz mal. Então, Aham. você vem com um pensamento negativo, uma Sim, lembrança de alguém que te feriu, uma isso. lembrança, de uma bronca, aí você vai vir com uma tela no seu pensamento negra e falar: "Cancela". E logo que você Exato. cancelar Cancelado, cancelado, cancelado. aquele pensamento que te leva toda hora, você vai vir com um pensamento de alegria. Algo que você traz à infância, por exemplo. Um brinquedo que você gostava, uma brincadeira que você gostava, uma piada, e você já põe esses gatilhos emocionais de felicidade e alegria, porque Uhum. Deus, o todo, ele vibra no amor e na alegria. Então, é no sentimento. E então você vai vigiar o seu pensamento com os cancela. E esses pensamentos negativos, eles são muito frequentes, né? São muito frequentes, porque a gente aprende a ter medo. Então, existem os sistemas, né? A indústria farmacêutica, a religião, a política, É isso aí. o marketing, tudo isso para fazer você ter medo, para ser um consumista, para ser uma pessoa mais freada em tudo. Então, a gente foi condicionado a ter medo. Então, o medo limita tudo. É para fazer parte do rebanho deles, para eles se manterem sob domínio. Por isso que isso desse jeito. Sobre esse sistema, Sérgio, depois a gente pode fazer uma live só disso, é muito legal, né? Porque em relação ao sistema, a gente é como se fosse o marionete, é como se a gente Marionete. fosse a marionete, e cada cordinha da marionete é o que a Lu falou. Uma é a indústria farmacêutica, a outra é a indústria alimentícia, tem a parte da religião também. Só A que. gente aprendeu Ah, a ser isso, empregado desde a escola. empregar. Então, nós fomos ensinados a ser mandados, a ser empregado, subordinado, Isso, né? E viver com pouco e ser humilde e tudo isso. Nós, isso. na escola, não tinha uma matéria, administração de empresa, ser empresário, já não existia isso na Educação década de financeira. educação financeira, várias coisas para que sejamos independentes. A gente foi condicionado a ser funcionário. Então, antes, né, eu não digo hoje já que tem muitas pessoas ganhando muito dinheiro e muito diferente da nossa realidade na década de 80, 70, 90. Uma pessoa era um autônomo, um adolescente, uma pessoa de 20 anos, chegava em casa e falava: Olha, eu estou vendendo X, estou ganhando comissão. A mãe já perguntava: E tem registro em carteira? Você está registrado? Você vai ganhar por mês, você é assalariado? Você tem salário? Então, não pensava: Nossa, mas você vai viver assim? Você não vai ser registrado? Então, era essa a cultura que era enraizado na nossa mente. Então, se a gente não fosse registrado, se a gente não tivesse carteira assinada, e não era emprego, não estava empregado, era um vagabundo. Segurança, todo mundo buscava segurança. Buscava segurança, porque aprendemos a ser assim. Né? Isso foi colocado na nossa mente, ser Não, assim. pra você ter uma ideia, agora que eu comecei a empreender, o meu pai chegou e falou assim, mas não é melhor você trabalhar na empresa, pô, pelo menos se você ganhar um salário de 10 mil, é 10 mil pelo menos, né? É garantido. Agora você vai ter que ficar vendendo um monte de... Aí ele acha muito mais seguro, né? Para ele... Só falando, mas no E meu... a gente vê, e a gente vê que os pais a gente faz isso porque eles foram ensinados assim. Então eles fazem isso porque tem gente que acha que é porque não, não, eles querem, eles estão fazendo isso porque eles acham que é o melhor para você porque venderam isso para É a você. crença que ele Então tem. toda vez É que a o crença. pai, Tudo é uhum, crença, né? E pois é. uma coisa difícil da gente, do nosso trabalho aqui é difícil, por quê? É quando eu falo para você assim,
é desse jeito. Alguém vai falar assim, mas eu não acredito. Se você não acredita, para você não vai ser. É muito difícil por isso. Exatamente. Qualquer coisa que a gente está falando aqui, se alguém chegar a olhar e falar assim, não acredito. Você não acredita, você vai criar o que você acredita. Só que se não tiver condizente com a realidade do universo, com as leis do universo, você vai sofrer, vai dar ruim. Então, eu sempre falo, toda vez que você acreditar numa coisa diferente da realidade, vai dar ruim. O exemplo que eu dou é assim, não adianta você acreditar que comer chocolate vai te emagrecer. Se você acreditar nisso, não vai adiantar, porque a realidade é outra. Não adianta. Eu acredito que se eu soltar esse negócio aqui, não vai cair. Então solta, você vai cair. Então, tem coisa que se você acreditar fora da realidade, vai dar ruim. Tem o seu melhor, um dos 4 compromissos, né? Com a condição que você tem. A gente fez o melhor que a gente pôde, com a condição que a gente tinha naquele dia. A internet não estava ajudando, mas espero que tenha sido proveitoso, espero que a mensagem tenha chegado até vocês. Estamos trabalhando para melhorar isso daí, principalmente qualidade de imagem e som. Domingo que vem a gente está com uma live sobre relacionamentos, já foi gravada, estamos editando agora. Esperamos vocês, a gente vai estar junto no domingo, respondendo o chat. Então se você estiver lá, tiver alguma dúvida, quiser acrescentar alguma coisa, conta com a gente vai estar lá para responder. Espero que tenha feito sentido para vocês. Tamo junto, atômicos.